Olá, seja bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso programa, nosso último programa nessa pequena série sobre a Páscoa. E hoje, um sábado que antecede a ressurreição, nós vamos falar exatamente sobre esse tema, que é a ressurreição de Cristo e como isso, como esse grande acontecimento é para nós a grande mensagem da Páscoa. E para conversar com a gente aqui hoje, nós recebemos mais uma vez o pastor Keller Póvoa, que é pastor auxiliar na primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, e nós vamos conversar um pouco sobre ressurreição. E para a gente começar, tem um texto de Mateus 28, versículo 12 e 13, que fala assim: reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. E aí no versículo 15 fala que esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. O que para os fariseus ali, para os religiosos, era tão importante, contra todas as evidências, negar a ressurreição de Jesus? Legal. João, os fariseus sempre negaram que Jesus era o Messias, embora a multidão que o acompanhava confessava essa fé. Para os fariseus era muito importante matar essa versão de que ele era o Messias. E a ressurreição dos mortos provaria cabalmente que era exatamente isso, que ele era o Messias. Tanto que em Atos capítulo 17, quando Paulo está pregando na cidade de Atenas, ele diz que a ressurreição de Cristo é a grande prova pública e universal de que foi a Cristo que Deus escolheu para ser juiz de vivos e mortos. Que ele atestou isso, ressuscitando seu filho dentre os mortos. Então, para negar que Cristo é o Messias, que é o rei dos judeus, velar, esconder e mentir sobre a ressurreição dele era muito importante. É interessante, a gente vai na internet às vezes, você encontra muita gente falando do Jesus histórico, no sentido de ser uma boa pessoa, alguém admirável, alguém que eu simpatizo, mas uma dificuldade muito grande, assim, eu já ouvi frases do tipo: mas o Jesus Cristo, não. Tipo, o Jesus Messias, não, aquele que o Antigo Testamento promete. E o próprio Antigo Testamento, há vários textos que falam dessa ressurreição, uma antecipação de um santo, como o caso do Salmo 16, do santo que não vê corrupção. Sim. E aí, então, a ressurreição seria um atestado cabal, final, de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Sem dúvida. Quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, ele diz que Jesus Cristo ressuscitou conforme as Escrituras. Então, todo o Antigo Testamento já prenunciava que o Cristo ia ressuscitar. Para a gente citar 3 exemplos, pegando Moisés, os Salmos e os Profetas, para pegar como um todo o Antigo Testamento, pensando no Pentateuco. No livro de Gênesis, quando Deus fala com Abraão para oferecer o seu filho Isaque como um sacrifício no alto de um monte, ele vai e então ele anuncia aos servos que o acompanham até o pé da montanha: fiquem aqui esperando, porque eu vou subir com meu filho, mais tarde nós voltaremos. Ele coloca no plural, Nós voltaremos. É interessante isso. Ele não estava simplesmente mentindo para enganar os servos. Aquilo era uma fala cheia de fé, cheia de convicção na ressurreição dos mortos. E o livro de Hebreus, no Novo Testamento, confirma isso, dizendo que Abraão só foi capaz de oferecer o seu filho, ou estar prestes a oferecer o seu filho como sacrifício, por crer que mesmo que Isaque morresse, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Então, Abraão já tinha uma convicção na ressurreição. Porque ele fez questão de comprar uma sepultura para Sara, no capítulo seguinte, o capítulo 23 de Gênesis, comprar uma sepultura para Sara na terra prometida, por crer que nem a morte seria capaz de invalidar a promessa de Deus, de que aquela terra seria dele e da sua descendência. Então, ele comprou um túmulo ali na expectativa de que, quando ressuscitar, está naquela terra que pertenceria a ele e ao seu descendente. Então, quando a gente entra nos Salmos, esse talvez seja o melhor exemplo, o Salmo 16. Davi dizendo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Será que Davi estava falando de si mesmo? Ele era o santo? Não, porque Davi morreu e viu corrupção.
Pedro diz isso em Atos capítulo 2. Olha, o túmulo de Davi está aqui até hoje, a gente pode ir lá visitar a sepultura dele no cemitério. Mas Jesus não, Jesus morreu numa sexta e no domingo de madrugada estava vivo. Ele não ficou morto tanto tempo a ponto de ver decomposição, que o corpo dele entrasse em processo de decomposição. Então ele não viu corrupção nesse sentido. Quando nós olhamos para os profetas, temos o exemplo de Jonas, que foi engolido por um grande peixe e lá ficou 3 dias. E ao terceiro dia, ele saiu do ventre do grande peixe. E Jesus vai dizer no Evangelho de Mateus que Jonas era um prenúncio dele. Ele também ficaria, então, entre aspas, né, recolhido por 3 dias até ressurgir. Então, a gente tem por todo o Antigo Testamento prenúncios de que o Messias ia ressurgir. Então, quando de repente o túmulo, coberto com uma grande pedra, está aberto e não tem corpo nenhum ali, isso é um grande atestado de que Jesus era esse Messias prometido e profetizado no Antigo Testamento. Por isso, para os fariseus era tão importante, tão urgente, estavam dispostos inclusive a subornar, e como diz o texto que você leu, pagar grande quantidade de dinheiro para fazer com que os guardas contassem uma versão que inclusive atestava contra eles. Como é que guardas que são contratados para ficar de turno ali dormem, né? A ponto de dormirem tão profundamente que os discípulos conseguem mover uma pedra, roubar um corpo e saírem sem... Estavam muito cansados, né? Exatamente. Mais cansados que os discípulos de Jesus, que quando veio, estavam até dormindo enquanto ele orava, mas quando o pessoal chegou, Sim. Pedro acordou e passou a mão na espada, né? Então eles estavam menos atentos do que os próprios discípulos Exatamente. de Jesus, né? Eu sei que hoje em dia existem ainda muitas ideias e teorias mais modernas sobre tudo isso. Tem uma muito semelhante a essa, a ideia de roubar o corpo, que é a teoria do desmaio, de que Jesus não morreu na cruz, ele apenas desmaiou. Isso é extremamente comprovado por médicos, que é impossível os sofrimentos ali do castigo, né, para a cruz, de que ele apenas tivesse desmaiado, ele realmente morreu. E a ideia era que ele acordou, né, e os discípulos o ajudaram a fugir. Existe alguma outra teoria mais moderna, mais atual, dentro, às vezes até da própria teologia, né, outras linhas teológicas, que negam a ressurreição de Jesus? Sim, eu acredito que talvez junto a essa, a mais comum seja a do delírio coletivo, né, que todos os discípulos, na verdade, por confiarem tanto em Jesus e por colocarem tanto amor na causa, eles acabaram acreditando que Jesus ressuscitou, mas na verdade ele ressuscitou no coração deles, que não seria uma ressurreição literal, um corpo ressurreto entre os mortos, mas aquela história de quando a gente diz assim, fulano vai estar sempre vivo aqui no meu coração. Como quem diz assim, eu amo tanto essa pessoa que a morte não vai me separar dela, eu vou continuar carregando ela aqui dentro por toda a vida. Seria essa a ideia. Mas nenhuma dessas duas teorias, elas encontram base na escritura ou licença para que a gente acredite nelas, não pelo menos sem desacreditar na escritura. A primeira teoria que você citou, por exemplo, a teoria do desmaio, nós vemos alguns elementos nos evangelhos e que nos mostram que isso não seria possível, que ele apenas desmaiou. Mas os evangelhos insistem de fato que ele morreu. E morreu de forma assim, indubitável. Morreu mesmo. E brutalmente, né? Brutalmente. Foi brutalmente castigado, né? Sim. Pensando na crucificação, por exemplo. Na verdade, a morte por crucificação é uma morte por asfixia. Porque a maneira como os condenados eram crucificados, ficando presos com os braços abertos, isso impossibilita. E aí o tronco acabava se inclinando para frente, o que pressionava o diafragma e impossibilitava a respiração. Então, para que alguém pregado na cruz respire, ele precisava levantar o tronco para trás, fazendo uma grande força abdominal. Imagina aí, fazer uma série de 15 abdominais na academia. Só que todo ferido, né? Já é sofrido. Imagina fazer várias séries de abdominal para poder respirar, estando todo ferido das chicotadas e das humilhações e de carregar a cruz subindo morro acima. Então, para um crucificado, levantar o tronco exigia uma grande força abdominal. Chegava uma hora que o músculo já não tinha mais força. Então, ele não conseguia levantar o tronco e acabava não conseguindo respirar e morria
por asfixia. Então, assim é a descrição que se faz da morte. Então, o que acontecia? Até chegar nesse ponto de um sujeito, um condenado, não conseguir mais levantar o tronco, isso podia levar dias. Há registro de gente que ficou pendurado na cruz por 3 dias sem morrer, ali porque ele ainda tinha essa força. Então, para acelerar essa morte e os guardas não precisarem ficar lá em turno por 3 dias aguardando o crucificado morrer, qual que era a prática? Quebrar as pernas dos crucificados. Isso fazia com que eles não conseguissem firmar as pernas, porque estariam quebradas, e não conseguiriam levantar o tronco. Isso acelerava demais a morte. Então, essa era a prática. Crucificava alguém, passava um tempo, eles iam lá e quebravam as pernas. E a intenção era fazer isso com Jesus e com os 2 que foram crucificados ao lado dele. Então quebraram a perna dos 2 bandidos que estavam ao lado de Jesus. E quando chegaram para quebrar a perna de Jesus, perceberam que ele aparentemente já estava morto. Para conferir, eles deram uma lançada no lado dele, né, perfurando a lateral, e não houve reação nenhuma, né? Perfuraram com a lança e dali escorreu água, sangue, mas não houve reação, ele já estava morto. Então não foi necessário quebrar as pernas dele. Inclusive, um dos salmos profetizava que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Sim, sim. Então, os guardas romanos, os mesmos guardas romanos que foram subornados mais tarde para mentir, os próprios guardas romanos atestaram a morte de Jesus. Eles deram um atestado de óbito, dizendo não precisa quebrar a perna porque já está morto. Então, assim, os guardas atestaram a morte, os próprios discípulos atestaram a morte, porque nós temos José de Arimateia indo até Pilatos para poder pegar o corpo de Jesus, usando a influência política dele, o sepultaram. E aí, quando mais tarde, no domingo de manhã, já ressurreto, Jesus se encontra com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, e 2 discípulos que a princípio não o reconhecem, e eles estão muito cabisbaixos. Jesus pergunta: por que vocês estão tão cabisbaixos e tristes assim? E aí eles disseram: porque aquele que nós acreditávamos ser o Salvador de Israel, o Redentor de Israel, ele morreu, e já é esse o 3º dia. Ou seja, ser o 3º dia era para eles um elemento que assim impossibilitava qualquer reviravolta na história. Quando disseram assim, esse é o 3º dia, é como quem diz, se não aconteceu nada até agora, não acontece mais. Então, assim, essa teoria de que Jesus apenas desmaiou e que depois acordou, ela vai contra o atestado de óbito que os próprios guardas deram, vai contra o atestado que os próprios discípulos de Jesus deram de que ele tinha morrido. Então, essa teoria, ela é pura conjectura e não encontra no texto bíblico alguma base. Quanto à segunda teoria de que houve ali uma espécie de delírio coletivo e que, na verdade, aquela ressurreição ela foi sentimental, foi uma ressurreição no coração dos discípulos e que todos eles ali entraram numa espécie de transe, de delírio e acreditaram que tinham visto Jesus, é gente demais. Não foram apenas 3, não foi apenas Maria, Marta, Pedro que viram Jesus ressurreto. Não foram nem apenas os 12 discípulos, os 12 principais, os apóstolos que viram Jesus ressurreto. Centenas de pessoas. Em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz que a ressurreição de Jesus teve 500 testemunhas oculares. E ele chega a ponto de dizer assim, nesse capítulo de 1 Coríntios, 500 irmãos viram o Senhor Jesus. Muitos deles ainda vivem. Ou seja, vocês podem lá perguntar para eles. E eles vão conferir. A prova está aí, né? Em termos legais, 2 testemunhas bastam. Uhum. Bastavam na época e bastam até hoje. Se num determinado processo criminal ou civil você apresenta 2 testemunhas, isso é o bastante num tribunal para uma condenação ou para uma absolvição. Imagina 500 testemunhas oculares. Então, assim, é muita gente para supor um delírio coletivo. Então, eu acho que nenhuma dessas 2 teorias pode ser defendida, a não ser que você negue o texto bíblico. Eu acho que é por aí. Sim. E pensando assim é impossível, né? Com tantas provas. E você vê, a gente percebe que toda essa luta por essa negação é a mesma dos fariseus, né? Negar a verdade, Sim. Negar as evidências, negar a importância dessa mensagem, né? E falando nessa mensagem, pessoas que nos assistem hoje o programa está indo ao ar no sábado antes da ressurreição,
Por que para quem nos assiste, a mensagem da ressurreição é tão importante? Por que ela precisa crer nisso? Para isso, de alguma maneira, mudar a sua vida. Uma mensagem final nesse fim de semana de Páscoa para as pessoas que nos acompanharam até aqui e talvez precisam ser renovadas de alguma forma, ou aqueles que não creem, ser desafiados a crer. Ok. Esse capítulo que eu já mencionei aqui algumas vezes, 1 Coríntios capítulo 15, é um texto muito importante quando se fala de ressurreição, porque Paulo escreve esse capítulo, o mais extenso da carta de 1 Coríntios, porque muitos membros da igreja de Corinto estavam duvidando de que haverá uma ressurreição dos mortos. Alguns estavam dizendo, não, quando a gente morre, a gente é liberto do corpo. O corpo ele é a prisão da alma. A gente quer ter o espírito aperfeiçoado, a gente não se importa muito com o corpo. Então a ideia de um cristão com um espírito aperfeiçoado voltar ao corpo material, para eles era algo impensável. Tão influenciados pela cultura, pela filosofia grega, para eles era algo abominável. Então começaram a duvidar de que os mortos ressuscitam. Então Paulo escreve esse capítulo 15 em 1 Coríntios para defender com vários argumentos bíblicos, teológicos, argumentos lógicos, argumentos práticos de que os mortos ressuscitam e que nós não podemos negar isso. E ele chega a dizer que a ressurreição dos mortos é algo fundamental à fé cristã. E ele diz assim, se vocês dizem que os mortos não ressuscitam, vocês não conhecem a Deus. Vocês não entenderam nada. E quando eu digo que a ressurreição dos mortos, a ressurreição de Cristo e, consequentemente, a ressurreição dos mortos é algo fundamental à fé, eu estou dizendo que se tirar essa crença, isso não é fé cristã. Deixa de ser uma fé cristã. Se a gente pensar numa caneca, por exemplo, o que seria de uma caneca sem a alça? Ela deixa de ser caneca, ela se torna um copo, se torna uma bacia, um balde, qualquer outra coisa, menos uma caneca. Então, se eu tiro a alça de uma caneca, ela deixa de ser caneca. Se eu tiro a doutrina da ressurreição do cristianismo, ele deixa de ser cristianismo. Ele se torna uma outra fé, uma outra doutrina, uma outra religião, mas não ao cristianismo, não à fé cristã. E Paulo vai dizer algumas coisas sobre a importância dessa doutrina. Ele diz assim, se mortos não ressuscitam, então a nossa esperança acaba se resumindo a essa vida. Isso nos torna os mais infelizes de todos os homens. E isso dá margem para uma vida libertina. Porque se os mortos não vão ressuscitar e essa vida aqui é tudo que há, então vamos comer, beber, nos divertir, porque amanhã a gente vai morrer e aí acabou. Então vamos aproveitar ao máximo o que a vida tem a oferecer. Comida, bebida, prazeres carnais, vamos aproveitar porque daqui a pouco acaba. Os ímpios pensam assim, né? Se o túmulo encerra tudo, se a morte põe um ponto final na nossa história, então vamos aproveitar enquanto é dia. Aí é carpe diem, aproveite o dia porque daqui a pouco acaba. Mas não é assim. Nós vivemos acreditando que há ressurreição. Isso nos dá esperança. Isso nos dá orientação para a vida. Se a gente tira a doutrina da ressurreição, acabou a esperança, inclusive. E aí Paulo diz assim nesse capítulo, se mortos não ressuscitam, então aqueles que já dormem em Cristo, os que já morreram, mesmo sendo crentes, estão perdidos. E nós os vivos, ainda permanecemos nos nossos pecados, ou seja, não há perdão de pecados, não há salvação se não há ressurreição. Paulo vai dizer em outra carta que a ressurreição de Cristo é o que garante a nossa justificação. Paulo diz que ele ressuscitou para garantir a nossa justificação. Então, sem ressurreição, não há garantia de perdão de pecados e de salvação. Não há quem nos defenda. Se não temos um advogado que ressuscitou, não há como garantir que a nossa dívida foi paga. O acusador poderia prevalecer, mas a ressurreição garante a nossa salvação. Então, a doutrina da ressurreição é importantíssima. Ela direciona a nossa vida. Ela traz consolo para aqueles que estão de luto, para aqueles que perderam entes queridos em Cristo. Paulo vai dizer sobre como os mortos vão ressuscitar no último dia e sobre como os vivos serão transformados, como Cristo nos reunirá com Ele nas alturas, estaremos para toda a eternidade com Ele. E em 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele termina esse assunto dizendo, consolem uns aos outros com essas palavras. Então existe o consolo
em crer que os mortos vão ressuscitar e que serão reunidos conosco. Sem isso, não há consolo diante do luto. Sem a crença na ressurreição de Cristo e, consequentemente, na nossa vitória sobre a morte, na nossa ressurreição, não há vigor, não há força de vontade e não há esperança em entregar a nossa vida a serviço do reino e a serviço do evangelho. Como é que um cristão perseguido pela palavra, ou por que um cristão perseguido pela palavra, é capaz de entregar a sua vida e ser martirizado, se ele não acredita na ressurreição? E aí Paulo vai dizer assim, em 1 Coríntios 15, por que é que eu me entreguei a feras? Por que é que eu me dispus a morrer na vida de gente que me perseguia, que me queria morto? Porque eu acreditava, e porque eu acredito na ressurreição. Sem a ressurreição, eu não seria capaz de entregar minha vida, sem essa esperança de vencer a morte. Sem a ressurreição, eu vou dizer que Cristo venceu sobre vários inimigos, mas não sobre o último inimigo, que é a morte. Cristo, se não há a ressurreição dos mortos, se Cristo não ressuscitou, se nós não vamos ressuscitar, então Cristo não foi tão vitorioso assim. Ele não é Senhor de tudo e de todos. Faltaria vencer a morte. Mas Deus prometeu a ele, desde lá do Salmo 110, que ele pisaria todos os seus inimigos, um por um. E o último desses inimigos a ser destruído é a morte. Quando Cristo ressuscitou dos mortos, ele começou a vencer a morte. Ele pessoalmente a venceu. E quando todos os crentes em Jesus Cristo ressuscitarem para a vida eterna, com um corpo glorioso como o de Cristo, então a morte terá sido tragada. E aí a gente vai poder dizer, onde está a morte, a tua vitória? Cadê o teu aguilhão? Você foi vencida. Acabou para você. Cristo te pisou, Cristo te venceu. Todos nós vencemos com ele. A morte perdeu. Aquela que foi vitoriosa por toda a história, derrubando um por um, e todos, essa não vence mais. Essa foi derrotada e foi tragada. Então, perceba como a ressurreição ela é importantíssima, é fundamental à fé cristã. E sem acreditar que Cristo ressuscitou dos mortos, e sem acreditar que isso é apenas o começo e que nós também vamos ressuscitar, isso tira a nossa esperança, tira a nossa garantia de salvação, acaba com a nossa moralidade, porque a gente viveria de forma libertina, porque daqui a pouco acaba. Isso tira o reinado e a soberania de Cristo sobre todas as coisas. Então isso desmorona tudo, sabe? Se eu duvidar da ressurreição de Cristo, da ressurreição dos mortos no último dia, todo edifício do cristianismo desmorona. Por isso é uma doutrina fundamental. Eu não posso negar essa doutrina e ainda assim me dizer cristão. Por isso ela é importantíssima para a fé. Amém. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aqui. Agradeço. E a gente encerra com essa grande mensagem da ressurreição do Senhor Jesus e o quão importante isso é para nós, para nos trazer esperança. Muito obrigado. Amém. Foi um prazer. E a você que acompanhou a gente até aqui, também o meu agradecimento. Que Deus abençoe a sua vida. Feliz Páscoa para você. Que você creia nessa mensagem. E nos vemos em uma próxima série de programas. Que Deus te abençoe.